Olá, nesse fragmento de aula eu vou falar sobre a lei de Moore, tá? Uma lei que fala como o hardware se desenvolve ao longo do tempo. Então vamos lá, eu estava comentando aqui sobre o computador ENIAC, né, que tinha 5.000 operações por segundo, e que hoje um iPhone tem 2 bilhões, algo do gênero, né, um valor bem mais elevado de operações por segundo. O número de operações de ponto flutuante era 455, agora está 76 bilhões por segundo, um segundo só. Pode fazer todas essas contas. Memória 83 bytes, estamos em bilhões de bytes, gigabytes, né? E o consumo de energia é bem pequeno. Então você vê que é um crescimento espantoso em torno de 80 anos, lá desde 1940 até 2020. Em torno de 40 anos, a gente tem esse crescimento absurdo, quase infinitas vezes mais potente, né? Muito mais potente do que era lá nos primórdios da computação. Tá? Existe uma lei, a lei de Moore. Tá? Moore, em 65, ele, ele previu que a quantidade de transistores de um, de um computador ia aumentar de maneira exponencial, ou seja, ia dobrar a cada, por exemplo, 18 meses ele ia dobrar. Então vai dobrar, dobrar, dobrar. E isso não acabaria nunca, segundo a previsão de Moore em 65. Ele fez essa previsão e de repente as coisas começaram a acontecer dessa maneira por décadas e décadas e décadas. Estamos em 2011, tá? E a lei de Moore ainda é válida. Então ela passou de ser uma simples especulação e foi chamada de lei. Tá? Essa lei diz que a cada 18 meses, pode mudar, pode ser a cada 24 meses. O importante é que o crescimento é exponencial, o crescimento vai dobrar a cada intervalo de tempo, isso que a lei diz. Tá? Aqui tem esse gráfico, você fala, mas está dobrando e está uma linha reta. Sim, essa linha reta é o seguinte: a escala dos transistores está em escala logarítmica. Então, um passo você vai de 10 para 100. Mais um passo você vai de 100 para 1000. Aí 10.000, 100.000, 1.000.000. Então cada passo multiplica por 10. Tá? Isso é uma escala logarítmica. Então na escala logarítmica o crescimento exponencial é uma reta. Tá? A gente está em tempo de coronavírus, então a gente tem lá que a população contaminada dobra a cada 3 dias, dobra a cada 5 dias. O tempo que vai demorar para dobrar vai ser a inclinação dessa reta. Tá? Se for a cada 2 anos, a reta tem uma determinada inclinação. Se for a cada 4 anos, a inclinação vai ser diferente, vai demorar o dobro do tempo para atingir os valores. Mas o importante é que ele vai atingir os valores e vai dobrar. Vai dobrando e dobrando novamente. Tá? Então aqui, na escala logarítmica, o exponencial é uma reta. A inclinação da reta é o tamanho do exponencial. Tá? Se a cada 2 elevado a n, 3 elevado a n, 4 elevado a n, cada um desses que eu vou falando para vocês é uma inclinação de reta diferente. O interessante é que o número de transistores foi respeitando aqui a lei de Moore. Tá? O número de transistores está praticamente reto, aqui considerando a escala logarítmica. Tá? Tem um livro interessante, tá? Se vocês tiverem tempo, não vou pedir a leitura desse livro, mas é interessante. A Singularidade Está Próxima, tá? De Ray Kurzweil. É um livro. Ray Kurzweil é um futurista, ele trabalha no Google, tá? E baseado na lei de Moore, ele está prevendo que os computadores vão chegar, tá? Em questão de poucos anos, 10 anos, 20 anos, os computadores vão ser capazes de simular perfeitamente as conexões neurais de um ser humano. Tá? Então vai ser possível reproduzir todo o pensamento do ser humano por meio de um computador. Tá? Só que essas previsões, elas dizem que não só vai ser capaz de representar um ser humano, como vai ser capaz de fazer o computador agir como se fosse um especialista, como um médico, como um cientista. Então, o primeiro nível é que você converse com o computador como se fosse uma criança.
depois você conversa com o computador como se fosse um adulto, depois você conversa com o computador como se fosse um especialista, a IA vai crescendo, né? Só que o crescimento exponencial não para aí. Ele vai continuar crescendo. Então, logo a inteligência artificial vai ser capaz de ultrapassar a capacidade de todos os seres humanos. Se ele é capaz de ultrapassar um, ele vai ser capaz de ultrapassar todos os seres humanos. E a partir desse ponto a gente não sabe mais o que pode acontecer. Então, esse é um livro bem interessante, tá? É baseado nessa profecia que acabou se transformando numa lei, tá? Então, se vocês puderem ler esse livro, ele está gratuito pelo Kindle, você consegue ler de graça, tá? Tá disponível. O Ray Kurzweil, ele é alto funcionário do Google, ele é um diretor de uma das partes lá do Google, e ele fez esse livro muito interessante, que é uma previsão futurista aí do que pode vir nas próximas décadas, se a lei de Moore continuar válida, tá? Uma coisa interessante, eu entrei aqui no site, deixa eu só fechar isso aqui, entrei aqui no site da Intel, deixa eu só fechar isso aqui. O site da Intel tá meio chatinho. Deixa eu abrir aqui. Tá? Eu entrei no site da Intel. Deixa eu tentar recarregar a página. Melhorou. No site da Intel tem o que seria um dos melhores processadores aqui de 2020. Um Core i7, né? 10ª geração. Então, esse processador Intel, ele tem a frequência aqui de 1.8 GHz, e tem dois tipos de frequência, tá? 1.8, agora a frequência Turbo Max 4.9, então aparentemente ele trabalha com duas frequências, tá? Isso para mim é um pouco de novidade, trabalhar com duas frequências, mas a frequência do processador está na ordem de gigahertz. 1, 2, 4, isso já faz um bom tempo que eles não conseguem acelerar mais o processador, porque se ele começa a acelerar, ele começa a emitir muito calor, tá? Então você não vai ter computador de 50 GHz. Tá, mas pode ter computador quântico, coisas novas aí podem surgir, mas o computador tradicional, baseado em transistores de silício, em circuitos integrados, ele vai chegar, tá no limite aqui de alguns gigahertz. Mas para contornar essa limitação, agora um processador tem 4 núcleos. Tá? 4 núcleos é como se dentro do processador tivesse 4 pequenos processadores funcionando em paralelo. E cada processador consegue trabalhar com 2 threads ao mesmo tempo. Então, virtualmente, você tem à sua disposição 8 processadores trabalhando para você ao mesmo tempo, né? Nessa frequência de bilhões de operações por segundo. Tá? E para mostrar aqui um computador um pouco mais potente, um cluster, a gente tem aqui na FT da Unicamp, já tem vários anos esse computador chamado Lascada, um cluster, e ele tem 160 cores, tá? Aqui de 3.3 GHz, são 160 cores que podem trabalhar aí numa quantidade muito grande de processadores, mas como se fosse 160 processadores trabalhando um do lado do outro. Esse é o computador disponível na FT. 768 GB de RAM, é quase 1 TB de RAM, é coisa pra caramba, tá? Desempenho teórico, ele poderia chegar a 4.5 teraflops, 4.5 trilhões de operações de flutuante por segundo. Aí eles fizeram uma medida com um benchmark e chegou a 3.6 teraflops. Então esse seria um computador, um cluster, que seria o top hoje em 2020. Do jeito que as coisas estão dobrando a cada 2 anos, pode ser que logo isso aqui seja um computador disponível num celular, não sei. Do jeito que as coisas andam, pode ser que esse supercomputador aqui logo esteja à sua disposição num celular. É uma previsão que pode acontecer no futuro próximo. Tá? Então, só revisando aqui a lei de Moore. A lei de Moore diz que o número de transistores dobra a cada 18 meses. Tá? Na prática, isso pode mudar, 18 meses, 24 meses, pode mudar um pouco. Mas o importante dessa lei é que o número de transistores dobra a cada intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é em torno de 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Tá? E aí você tem o crescimento exponencial da quantidade de transistores. Onde isso vai parar?
Se você quiser continuar essa reta aqui, tá? Essa reta iria logo de bilhão, como está aqui, iria para trilhão em mais algum tempo, né? Mas aí uns 8 anos chegaria em trilhão, e aí ganharia mais 3 zeros e mais 3 zeros, e chegaria num valor que hoje a gente não consegue nem imaginar qual seria essa capacidade de processamento, tá? Com capacidade de processamento além da nossa imaginação. Mas está acontecendo, tá? As previsões futurísticas dizem que os computadores podem ultrapassar a capacidade humana e chegar a ter uma inteligência quase extraterrestre, uma inteligência que ultrapassa a capacidade humana de inteligência, isso em pouquíssimo tempo, porque a gente já está dentro da explosão combinatorial, da explosão exponencial, quando a velocidade começa a se acelerar muito rapidamente, tá? A metáfora é quando alguma coisa vai se aproximando de um buraco negro, por isso que é singularidade. Então, se ela começa a se aproximar, e conforme ela chegando mais perto, ela vai se acelerando mais, então começa cada vez mais em direção ao buraco negro, até que é um caminho lá que não tem volta e a aceleração se torna muito grande. Tá? Então, é um paralelo aí com a singularidade, que é o buraco negro, é a singularidade da tecnologia nas próximas 3, 4 décadas. E vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer aí nas próximas décadas. Estamos aí para assistir a revolução que já está em andamento. Então, obrigado.